conhecendo um pouco mais o Dr. Oliveira. Doutor, onde tudo começou? Júnior, foi no Nordeste, há 70 anos atrás, o lugar mais pobre do mundo, onde a terra é rachada, o chão é quente e a água é pouca. Numa família de 26 irmãos, que quando eu nasci, 10 já tinham morrido. Eu seria o 11º. Mas fenômenos que a gente pode chamar de milagres aconteceram e eu sobrevivi. E dali, do sertão nordestino para cá, é onde nós demos início à nossa travessia na vida. Qual a maior dificuldade da sua infância? Foi descobrir a fome. A nossa comida no sertão, basicamente, era uma quirela de milho, feito com água e sal, às vezes não tinha sal. Mas um dia teve uma festa política e meu pai ganhou uma bacia, uma travessa de arroz. E levou para casa e deu um punhado para cada um. Um pouquinho, um punhado é... E eu comi o arroz. Quando eu comi o arroz, eu comi a coisa mais gostosa do mundo. Não existia nada tão gostoso como aquilo. Porém, no dia seguinte, na hora do almoço, que a minha mãe veio com o pratinho de xerém feito de quirela de milho, o meu estômago embrulhou, eu quis vomitar com o cheiro do milho caruchado. Aí eu passei mais ou menos uma semana sem conseguir comer. Eu sentia muita fome, eu chorava de fome. Então eu percebi que ali eu conheci o inferno pela primeira vez. Doutor, teve algum momento que o senhor pensou em desistir de tudo? Não. Teve momento que eu pensei que eu não aguentaria. Teve momento que eu pensei que eu não aguentaria. E em nenhum desses momentos minha mãe estava chorando e me aconselhando a acomodar-me na vida. E eu disse para ela: mãe, só Deus pode me parar. Se Deus não parar, eu vou morrer tentando. Quem foi a pessoa que mais acreditou no Senhor quando ninguém acreditava? Foi eu mesmo. Quando eu disse que ia ser médico a primeira vez, as expressões que eu ouvia no Nordeste era ei. Esse ei é tipo assim, coitadinho. Né? Ninguém acreditou, somente eu. Qual foi a perda mais dolorosa da sua vida, doutor? Muitas coisas doem, né? Perder é uma coisa sempre ruim, mas a que mais doeu na minha vida foi a perda do meu primeiro filho. A perda do meu primeiro filho deu uma guinada na minha maneira de ver a vida, ver o mundo, ver as pessoas. O que o sertão ensinou que a vida urbana nunca ensinaria? Ai, meu Deus. O sertão é muito duro. O sertão ensina que a vida é maior do que tudo. A vida é maior até mesmo do que os próprios sonhos. E, na verdade, se você não estiver vivo, você não sonha. E o que o sertão ensina é isso, porque o sertão é um lugar de solidão, silêncio, poeira e morte cedo, morte precoce. A média de vida no sertão era de 42 anos de idade, era a média de vida, e a maioria morria antes de 1 ano. Então ele ensina que viver, superar a morte, se torna a coisa mais importante de todas as outras coisas. Se pudesse voltar e falar com o menino que o senhor foi, o que o senhor diria para ele? Ele é muito fodido. Ele é muito forte, muito capaz. Por que o senhor escolheu ser médico e não outra profissão? Quando meu primeiro filho morreu, que realmente eu acho que até hoje é a coisa mais dolorida que eu passei, que eu senti, nós tínhamos passado por 5 médicos diferentes
e eles faziam um diagnóstico de resfriado. E eu era um menino com 20 anos de idade, analfabeto, sem noção, não sabia o que fazer, tinha que acreditar no médico. No sexto médico, ou o quinto médico, ele olhou a criança no meu colo e falou assim: pai, essa criança está com meningite. E ali eu vi o panorama se desenrolar na minha frente, e 18 dias após o meu filho estava morto, e eu assentei no meu coração que eu iria ser médico e ia passar a minha vida inteira lutando contra médico ruim. Eu não toleraria médico ruim no meu caminho. O que mais te machuca como médico hoje? O que mais me machuca como médico hoje é ver médico ruim, displicente, irreverente, imprudentes, imperitos, judiando das pessoas. Ao invés de tratar, eles judiam, conseguem piorar as doenças. O que mais te dá orgulho na sua profissão? É sentir que a gente está sendo útil para a humanidade. Quando, por exemplo, uma criança é curado de asma e ele chega aqui feliz: tio, eu chupei sorvete. Ou então assim: tio, eu fui no aniversário, tinha pula-pula, eu pulei e eu não fiquei cansado. Ou então aquela vozinha, que eu tenho aqui muitas com mais de 80 anos de idade, elas entram aqui sorrindo, aí a família diz assim: ai doutor, é só vir no senhor, ela já fica boa quando chega ali na frente. Isso é muito satisfatório, isso compensa a dor de tudo que aconteceu até agora. O senhor acredita que existe cura além do remédio? Existe. E para falar a verdade, eu tinha um professor que já passou para a eternidade, um homem de abençoada memória, Dr. Paulo Borini, que ele me ensinava o seguinte: falava: Oliveira, 50% da cura está na forma que você dá a receita para o seu paciente. E eu vejo isso na prática, que é mesmo. A medicação é uma bênção de Deus, é necessária, e a cura vem por ela, mas a cura começa com o médico. Como o médico atende o paciente, se relaciona com o paciente, é aí que começa o processo de cura. Doutor, em algum momento o senhor sentiu que Deus conduziu o senhor pela mão? Muitas vezes. Muitas vezes eu não sabia o que fazer, então, enquanto o paciente falava, eu suplicava a Deus misericórdia. Ontem, eu tive aqui nessa sala uma senhora de 81 anos de idade que está peregrinando, fazendo uma via crucis por vários médicos, vários especialistas diferentes, com diagnóstico. Um fez diagnóstico de asma, outro de enfisema, outro de arritmia cardíaca, e a mulher só piorando. É nesse momento que eu peço a Deus que me dê lucidez, sobriedade, para poder penetrar dentro daquele ser. O que eu estou querendo dizer com isso? Fazer o diagnóstico. É uma palavra grega que significa enxergar no escuro. Seria tipo assim: você ter que entrar numa casa no escuro, achar uma gaveta em um móvel, em um quarto que você não sabe onde está, e dentro daquela gaveta tem um botão, uma agulha, você tem que achar isso. Isso é fazer diagnóstico. Então, nessa hora, eu peço muito a Deus lucidez e sobriedade para poder penetrar dentro do que aquela pessoa está falando e perceber o que ela está sentindo, para chegar a um diagnóstico
perfeito, conciso, objetivo. Aí vem a parte mais fácil, que é o tratamento. Aí o farmacêutico faz, né? O senhor já presenciou algo que considera um milagre? Muitos. Na minha vida, cada etapa da minha vida foi um milagre, né? Superar o Nordeste, o sertão, superar as ruas de São Paulo, os viadutos, onde nós moramos embaixo de viadutos, passar em concursos médicos complicados em primeiro lugar, sem ter título de especialista, sem ter residência. Isso foi milagres após milagre, cada etapa da vida após milagre. Agora, na prática médica, temos milagres maravilhosos, né, que seriam histórias meio longas, mas temos pacientes, por exemplo, aquele caso que eu já contei no Facebook, teve 8 milhões de visualização, é o mais chamativo. O que a medicina nunca vai conseguir explicar? A cura pela fé. A fé é definida como a espera daquilo que a gente não vê, mas espera. E a medicina nunca vai explicar isso, mas isso existe e acontece frequentemente em todos os lugares, com todos os médicos, com todos os cientistas. E na minha prática, na minha vida do dia a dia, eu vejo como o Papa João Paulo II, que a fé e a ciência são como um par de asas que pode elevar você a grandes alturas. Doutor, o que a morte te ensinou sobre a vida? Uau! O que a morte ensinou sobre a vida? Que a morte é uma coisa muito ruim. A morte, eu não sei de onde veio. A Bíblia diz que é o último inimigo a ser vencido. E isso vai ser lá no final dos tempos, quando já tiver tido o juízo final. Todo mundo, a morte será lançada num lago de fogo. Então dá a impressão que a morte é um ser e vai ser lançado num lago de fogo. E a morte é muito dolorida em qualquer circunstância, porque parece que nós, seres humanos, não fomos feitos para morrer, nós fomos feitos para viver eternamente. Por conta de toda aquela condição que a Bíblia relata para a gente no Jardim do Éden, nós caímos em uma condição onde a morte se tornou inerente a estar vivo. Por isso que o ser humano, na sua essência, não ter nascido para morrer, não consegue conviver nem entender a morte. Porém, veio o Senhor Jesus e disse: quem crê em mim, ainda que esteja vivo, ainda que esteja morto, viverá, porque eu o ressuscitarei. Eu creio nisso. E eu trabalho isso com meus pacientes, principalmente os idosos, não abordando tão explicitamente assim, mas com conversas sutis, uma palavra aqui, um gesto acolá, eu vou embutindo na mente dele que a morte, finalmente, para quem crê no Senhor Jesus, é apenas uma passagem desta vida para a vida eterna. E tudo acontece como um piscar de olho. A hora da morte é como um piscar de olho. Você fecha o olho e acorda na eternidade nos braços do Senhor Jesus. O que mais adoece o ser humano hoje, doutor? O corpo ou a alma? A alma. O ser humano, ele está ferido da alma. Desde quando houve a chamada queda lá no Jardim do Éden, o ser humano ficou ferido da alma e é uma ferida que não tem cura.
todos nós vamos viver, envelhecer e morrer com nossas almas feridas. Doutor, por que o senhor decidiu escrever esse livro agora? Na verdade, eu decidi escrever esse livro quando eu tinha 16 anos de idade. Acontece que eu era analfabeto e tentei muitas vezes escrever o livro, mas eu de verdade não conseguia, porque quando entra na descrição dessas partes tão sofridas, a dor se torna maior do que o que a gente é capaz de assimilar e elaborar. Hoje, com a inteligência artificial, ficou mais fácil de escrever. Então, foi onde nós tivemos a ideia, você abraçou a ideia, a Ana fez eu falar sobre a ideia. A Ana está ali, gente, atrás da câmera. Ela é a diretora de produção. Vocês me deram aquele up e eu comecei. Aí depois que eu comecei, nós não paramos mais. Principalmente também, Júnior, porque quando eu conto o lugar onde eu nasci, minha primeira experiência com a humanidade, surge o Padre Hans, uma figura mítica e meia mitológica, uma coisa impressionante para o sertão nordestino. Ficaram bonitos os 2 primeiros capítulos. Aí no 3º capítulo, que a morte se faz presente, e eu senti a morte naquelas tardes de calor seco, o suor da febre, o calafrio da febre, o delírio. Eu optei por não descrever no livro essas coisas tão doloridas, mas as coisas bonitas que me faziam superar essas coisas tão impossíveis. Aí começou a ficar gostoso e ficar emocionante. Então, quem lê esse livro, você não vai achar uma coisa feia, não vai achar uma palavra que não seja boa de ler, uma frase que não seja boa de ler. É tudo muito bonito, mas que vai retratando cada etapa da vida. Precisou de um milagre para dar aquele passo adiante, Então nós resolvemos escrever agora e deu certo com a ajuda da inteligência artificial. O livro está pronto aí, estão em 3 grandes editoras e nós veremos qual que vai publicar. Em breve nas livrarias. Doutor, agora uma mensagem para os seus futuros leitores. O que eles podem esperar ao terminar de ler a sua história? Quando eu comecei a escrever o livro e as sequências vieram, eu comecei a perceber que eu fiz coisas impossíveis. Mas se eu fiz coisas impossíveis, paradoxalmente é porque essas coisas são possíveis. Então o que eu espero do meu leitor é que ele veja que ele também é capaz. Não importa a profundidade do poço, não importa o peso do jugo e do fardo que esteja sobre você, você também é capaz. Se você acreditar em você, você supera, você realiza, você conquista, você faz. Essa é a mensagem do livro. Eu conto a minha história e cada etapa, até hoje aqui que eu estou falando com você, são milagres acontecendo no dia a dia. E eu deixo claro nas entrelinhas do livro que se aconteceu comigo, acontece com você também. E eu quero que você encontre nesse livro o estímulo para continuar a viver, a sonhar e realizar, acontecer na vida. E quero que você sinta-se carinhosamente abraçado. Uau!